Geralmente nos eventos que a gente faz lá em São Paulo, no Rio, em Brasília, a gente termina o evento mostrando um pequeno case, um pequeno estudo que a Bytes faz para mostrar um pouco desse entendimento que a Bytes procura ter das relações do mercado. O que foi que a gente fez aqui, nesse estudo aqui? A gente fez uma análise, né, obviamente não é uma análise tão profunda como a gente faz com alguns clientes, mas uma análise da situação da política em Pernambuco em relação à campanha majoritária, ao governo do Estado e ao Senado. Então a gente considerou quem são os personagens que estão nessa campanha, né, e analisamos eles sobre alguns aspectos. A existência de uma personalidade digital, será que essas pessoas têm personalidade digital? Né, e como é que eles estão dentro da internet, em especial no Orkut e nos blogs. Tá? Então, eu quero começar contando uma história, né, que vocês vão saber melhor do que eu, de um senador de Illinois, lá nos Estados Unidos, que gostava muito de comunidades, se relacionava muito com comunidades, né, tinha um trabalho social muito forte em Chicago, onde era a base dele, e esse senador resolve entrar na disputa pela presidência dos Estados Unidos, né, e resolve, ao contrário de qualquer prognóstico, enfrentar uma máquina poderosa que era a máquina dos Clinton, da Hillary Clinton, do Bill Clinton, que montaram toda essa estrutura. Então esse senador, de maneira modesta, ele pega esse conceito que ele tem de redes sociais, de relacionamento, e vai para a internet e começa a regimentar pessoas dentro das redes, a trazer pessoas para a sua mensagem lá do Yes We Can. Tá? E o que acontece? Ele monta uma rede social chamada Myball, que é My Barack Obama, né? E essa rede social como é que ele conseguia reunir todas aquelas pessoas que tinham um sentimento de mudança nos Estados Unidos. E o que é importante dizer é o seguinte: o Obama não venceu a eleição por causa da internet, muita gente acha isso. Ele venceu porque ele tinha ele era a pessoa da vez, ele era o cara, apesar de Lula ser o cara, mas ele era o cara. A internet potencializou tudo que ele fez. E aí tem uma história muito interessante. Lá nos Estados Unidos são as primárias, né? São as primárias que os candidatos de cada partido disputam a eleição, né, na votação dos seus partidos. Tem a primária do Texas, né, tem uma coisa chamada super terça, que são 20 primárias num dia só. E tem uma no Texas, né, nesse dia, que era estratégica para ele, porque se ele conseguisse virar a eleição ali, né, conseguir se sair fortalecido daquela eleição, ele conseguiria continuar na jornada dele. O que é que acontece? A Hillary Clinton pega, entre aspas mesmo, 20 mil voluntários e manda para o Texas fazer a campanha dela. São voluntários não remunerados. E o Obama não tinha isso na época, não tinha dinheiro suficiente para fazer isso, porque ele precisava gastar dinheiro em outras áreas. O que é que ele faz? Ele percebe que já na rede dele, né, ele identifica na rede dele 50 mil pessoas, né, 50 mil pessoas que moravam no Texas e estavam perto da região. O que é que ele faz? O que é que a campanha faz? Cria um kit de campanha para o dia. O que era esse kit? Era um guia de como cada pessoa poderia conquistar mais eleitores, porque nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, você tem que inscrever o eleitor para ele votar. Então ele mandou a ficha de filiação, de inscrição, mandou um roteiro, como nos Estados Unidos é muito comum reuniões partidárias, as pessoas se reúnem em casa para discutir política, essas coisas. Mandou um roteiro de como a pessoa que ia receber os outros em casa deveria se comportar e como devia seguir, né? E mandou também um modelo de um cartaz. Tudo era em A4, capaz de ser impresso em impressoras a laser ou jato de tinta, e mandou isso. Mandou para isso, ele conseguiu arregimentar essas pessoas lá, e lá ele vence a eleição. Lá no Texas, ele derrota a máquina dos Clinton e vence a eleição, e vence as pertences lá no Texas. Então ele consegue fazer isso. E ele leva esse conceito para Casa Branca. Isso aqui é a página da Casa Branca, onde é exatamente muito parecida com a página dele na rede social. Que essa rede ainda existe, agora se chama, não é mais Obama 08, Apoio América, alguma coisa desse tipo. E leva esse conceito. A Casa Branca, se você entrar lá, as fotos dele estão no Flickr, os vídeos estão no YouTube, está tudo espalhado. Ele leva esse conceito de 2.0.
Então, Obama é hoje o grande benchmark de campanha política na internet. Tá? E aí você tem o Congresso brasileiro que, de maneira, eu acho uma maneira sábia, né? De maneira sábia, aprovou uma lei, né, para as próximas eleições que permite que se faça uso da internet, porque é impossível controlar. Eu me lembro que na eleição passada foi perguntar ao Aires Brito, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como é que controla essa história, como é que o TSE vai regular? Aí o TSE fala o seguinte: vou regular por exceção. Deixa tudo solto, quem denunciar alguma coisa pode fazer, quem não denunciar não faz nada. E aí tem uma história engraçada, é o seguinte: dependia de cada TRE. Eu não sei como foi aqui, mas lá em São Paulo não podia nada. Então o cara só podia ter um site e ficar no site dele tranquilo. No Rio de Janeiro era esculhambação, podia tudo. Gabeira, soja moral, fez tudo. Aqui em Recife não sei como é que o TRE era proibido também. Então dependia de cada TRE. E aí era uma esculhambação. Agora o TSE assim, não libera tudo, porque não tem como controlar. É o efeito Daniel Sicarelli, você não tem como controlar. Entendeu? Então o Congresso liberou isso. Também. Não, e agora você vai fui dar uma vez uma palestra lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, você fala em Obama, o povo abre um olho assim, o PT contratou lá a empresa que fez a campanha do Obama, né, que é uma empresa que presta serviço para o PT, lá em Brasília, chama Pepper, ela contratou, está todo mundo assim, todo mundo quer Obama. Né? Então os políticos, eles vão fazer, a política vai fazer um crescimento bastante substantivo das redes sociais no ano que vem. Isso que a gente está conversando aqui, se essa reunião acontecesse depois da eleição do ano que vem, a gente teria 3 vezes mais pessoas aqui, né? Porque são os políticos que fazem isso. E aí tem uma coisa engraçada: na eleição passada, lá em São Paulo, a Bytes tentou organizar com os principais candidatos um encontro para discutir o Web 2.0 na administração pública. Então nós convidamos o Maluf, o Alckmin, a Marta e o Kassab. O Maluf não topou porque motivos óbvios, né? Então não dá para topar. Devia estar preso, né? Ou com um oficial de justiça na porta. O Alckmin não sabia o que estava fazendo na campanha, então até hoje ele não sabe o que foi feito naquela campanha. A Marta ia ganhar, então naquela prepotência natural do PT, não vou falar com blogueiro, né? Porque blogueiro para mim é uma coisa mais relevante do mundo, né? Segundo a Marta. E aí mas o Kassab topou. Aí fomos 20 blogueiros, fomos lá no comitê do Kassab, a gente conversando com ele, como é que podia usar isso na campanha, na administração dele a prefeito, né? E qual era a percepção que a gente tinha? É que ele não entendia nada do que estava acontecendo ali, mas ele estava com o olho tão farejando, porque isso o político, por essência, é um farejador. Eles têm alguma coisa importante aqui que eu não sei o que é, mas tem alguma coisa importante. Quando termina o encontro, ele me chama no canto e diz: você veio aqui como candidato, pega essa turma aqui, vai na prefeitura, fala com a prefeitura e vê como é que a prefeitura pode usar essa lógica de Web 2.0. E fomos lá, nós 20 blogueiros depois, 2 semanas depois, fomos na prefeitura fazendo isso. O que foi que aconteceu? Segundo turno, né? A Marta, de maneira surpreendida, foi para o segundo turno. O que aconteceu? Os blogueiros, de maneira espontânea, começaram a campanha dizendo o seguinte: por São Paulo, voto em Kassab. E começou a colocar um banner em todos os blogs. Porque uma coisa que você tem que distinguir, o Jamil está um pouco fora da curva, mas tem aqui o Rafael, né? Rafael? O André? Belenos. Tem o Belenos. Belenos é blogueiro, né? Tem uma grande diferença do Belenos com o Jamil. O Jamil é um jornalista que bloga, o Belenos é um blogueiro. A função do Belenos é opinar. Ele vai opinar e ele não tem que ter compromisso nenhum com esse tipo das práticas do bom jornalismo, que é: vou contextualizar, vou ouvir o contraditório, vou farejar, vou apurar, porque é outro negócio, é outro tipo de negócio. Então esses dois, eles convivem no mesmo universo, mas de maneira diferente. Tanto é, se o Jamil for escrever uma matéria aqui do evento e o Belenos for escrever uma matéria, são coisas completamente diferentes. O Jamil vai dizer: o evento da Leifil com a base tinha tantas pessoas, era tanto feito dessa forma, ia nesse caminho. O Belenos vai dizer o seguinte: Manuel com aquela cara de engraçadinho, Marcelo soltando piada, Silvio Meio de manhã cedo foi o máximo. Então vai ficar, a função dele é opinar, entendeu? Isso é a grande diferença. Tanto é que, pergunta, blogueiro é jornalista? Não, blogueiro não é jornalista. É igual muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, mas todo árabe é muçulmano, não é o contrário, né? Nem todo muçulmano é árabe, mas nem todo árabe é muçulmano, né? Então essa é a lógica. Então,